Boa noite, meus amigos, minhas amigas de Facebook. Olha, eu novamente aqui. Hoje vim tirar uma grande dúvida. Muitas perguntas, já me fizeram essas perguntas várias vezes. Não foi simplesmente o Juninho que me fez essa pergunta hoje, mas anteriormente muitas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta e eu sempre respondi o que estava em meu coração. E hoje, como nós entramos todos os dias durante 40 dias, né, de ministrações, hoje eu vou fazer não uma ministração da palavra do Senhor, mas eu vou falar algo que tem tudo a ver para que você saia daquele negócio assim, eu sou livre, mas eu me sinto preso. Né? O Senhor te deu livre arbítrio. Então, meu irmão e minha amada irmã, se alguma coisa está fazendo você ficar em dúvida, e se essa dúvida chama-se tatuagem, porque hoje o que muitos crentes têm sentido dúvida é sobre esse respeito, né? Sobre a tatuagem. E me perguntaram, pastora Catiúcia Rocha, bronze, a senhora pode nos falar sobre tatuagem, pastora? Com certeza eu posso falar com muito prazer em meu coração. Bem, o assunto, corri atrás, fui estudar. Nunca jamais eu vou falar uma coisa que eu não saiba, que eu não estudei, né? Que eu não pesquisei. Então eu fui atrás de vários pastores, ministros, pessoas que entendem da palavra do Senhor, porque para mim é muito importante você ter conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, o assunto da tatuagem sempre gerou muita polêmica e discussões dentro das igrejas, não é verdade? E muitos, inclusive, utilizam, né, um versículo de Levítico, livro de Levíticos, no Antigo Testamento, a qual, né, afirma que o crente está proibido de fazer tatuagem. A ponto de os líderes pegar esse versículo de Levíticos, né, e proibir os crentes de fazer tatuagem. É proibido. Mas olha o que diz. Porque eles pegam esse texto, né, esse versículo, para repreender aquela pessoa. Olha o que diz Levítico 19, capítulo 28. Pelos mortos não dareis golpes da vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Podemos observar claramente nessa passagem que não existe nada indicando, tá? Olha só, presta atenção, que não tem nada indicando que um cristão não possa fazer tatuagens, pois é uma ordem de Deus ao povo de Israel, para não imitarem os costumes das nações pagãs daquela época, que feriam e marcavam seus corpos em adoração aos mortos. Dessa forma, esse texto não pode ser utilizado para proibir você de fazer o uso da tatuagem. A verdade é que não existe na Bíblia, olha só, a verdade é que não existe na Bíblia nenhuma passagem que proíba ou autorize essa prática. Ela diz que sim e nem que não. Mas não existe na Bíblia algo que fale, você está proibido, olha, você não pode fazer, é pecado, é isso, é aquilo outro, tá? A Bíblia não cita nenhuma passagem bíblica que proíba ou autorize essa prática. Por isso, antes de você, olha só, por isso antes de você, decidirmos fazer uma tatuagem, acredito que é preciso que analisar, tá? Analisar alguns pontos que essa decisão não se transforme, sabe o quê? Em um problema para mim amanhã. E principalmente, acima de tudo, que não desagrade a Deus. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. A primeira coisa que você tem que analisar, se essa tatuagem que você vai fazer é para a glória de Deus. Porque primeiro, tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse princípio é citado pelo apóstolo Paulo. Deve ser aplicado em absolutamente todas as nossas ações, não somente para a tatuagem, mas em todas as nossas ações, inclusive quando se decide fazer uma tatuagem. Se ela está relacionada apenas à sua vaidade, à minha vaidade, à nossa vaidade, porque se você falar para mim que não tem vaidade, você é um mentiroso, que todos nós temos um pouquinho de vaidade. Ela não deve ser feita, pois não será para a glória de Deus. O Senhor leva muito em consideração a motivação em que fazemos as nossas escolhas, tá? Pois Ele sabe que uma motivação errada, uma escolha errada nossa, fatalmente nos levará para um caminho muito errado, de muito arrependimento. Então, antes de se tatuar, a minha Bíblia, né, ela diz para você analisar. Vamos analisar, tá bom? Se é para a glória de Deus. A minha decisão de fazer uma tatuagem, eu posso me perguntar, ou você se perguntar agora. Imagina a tatuagem que você quer fazer. Aí você se pergunta assim: a minha tatuagem, a tatuagem que eu quero fazer, ela vai glorificar o nome do Senhor? Ela vai glorificar a Deus? Eu vou trazer escândalo para o meu irmão quando ele olhar para a minha tatuagem? Até hoje eu acho que ninguém nunca se escandalizou com a minha tatuagem, porque a minha tatuagem não tem nada de bicho, não tem nada de demônio, palhaço, caveira, cobra, serpente, dragão, essas coisas não, eu não gosto. Disso aí eu não gosto, porque vai me levar para um caminho que eu não escolhi. Então, acho que quem vê meu Face já viu a minha tatuagem, vê a minha tatuagem sempre aqui, tá sempre à mostra. Eu não gosto de esconder, não sou uma mulher que escondo as coisas, não sou uma pastora que escondo as coisas, eu falo mesmo na lata, entendeu? Acho que nós, como cristãos, nós temos que ser transparentes, temos que mostrar a nossa realidade, não ser uma pessoa na sua frente e por detrás ser outra. Nós temos que ser cristão sem máscara, né, com cara limpa, diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda coisa que eu devo analisar: que tipo de tatuagem será feita? Você já analisou a tatuagem que você quer fazer? Muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer uma tatuagem. Mas a verdade é que existem muitos desenhos, olha só, existem muitos desenhos que carregam fortes simbologias. Então vocês têm que prestar atenção no desenho que vocês querem tatuar o seu corpo, vindo até mesmo, sabe da onde? Do satanismo, ok? Beleza? Por isso, se você quer fazer uma tatuagem, procure saber muito bem qual é a origem do desenho a ser feito e peça a opinião de várias pessoas que você considera espiritual. Que eu possa ser uma delas nessa noite na sua vida. Aleluia. Não faça nada precipitadamente. Não vá pela cabeça dos outros, porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho, que vive pulando de cabecinha em cabecinha. Então, não faça nada pela emoção. Eu vou porque meu amigo falou que é bonito. Não. Primeiro analise, peça orientação do Espírito Santo, fala com Deus: Senhor, é do seu agrado, olha aqui, eu tenho vontade. Eu acho que a pior tatuagem é a vontade, que ela tá ali tatuada dentro de você. Ninguém tá vendo, mas Deus está vendo. Isso sim, pra mim, tá ali, ó, retraído. Muitas pessoas que eu conheço, né, que antes falavam tanto de mim e hoje eu vejo totalmente diferente. Sabe por quê? Porque estavam dentro. Era uma coisa pelo lado de fora e pelo lado de dentro eu sentia aquela vontade, a mesma vontade que eu tinha de fazer, da pessoa tinha de fazer o que eu fazia, estava dentro, estava pecando a mesma coisa. Então aquilo ali saiu para fora, aflorou
Eu vejo pessoas como árvore de Natal, pessoas que antes não usavam batom, que não fazia nada, hoje parece mais uma árvore de Natal, né? Parece que tá no Natal o ano inteirinho. Então, se tatuagem for pecado, você já está pecando só pela vontade que você tem. Como diz que o pecado vem, né, pelos nossos olhos, né? Se você olhar, pecou, então só de eu pensar em fazer uma tatuagem, ter o desejo de fazer uma tatuagem, então eu também estou pecando. Não é porque você não tem uma tatuagem, mas tem o desejo de fazer uma tatuagem, para mim é a mesma coisa. Então, meu bem, se você quer fazer uma tatuagem, faça. Se for para a glória de Deus, faça. Se for para glorificar o nome do Senhor, faça. Se você se sentir bem, não sentir com a consciência pesada, se for algo bom para tua vida, se tiver alguma coisa, né, para alegrar você, eu gostei desse desenho, eu quero esse desenho, é um desenho de paz. Então, faça, gente. Deus te deu livre arbítrio. Agora, aquilo que te pesa, aquilo que deixa seu consciente ali, ó, pesado, a tua mente pesada, tá carregada, não sentindo paz, então não faça. Aí sim, ele virará em pecado, ele se tornará em pecado para você, tá bom? Terceira coisa que eu tenho que analisar quando eu vou fazer uma tatuagem é o quê? Se a minha tatuagem vai trazer escândalo, né? Tem tatuagens que a gente olha assim, né? Dá até medo. Mas tem tatuagem que fala assim, nossa, que linda, gostei, simples, bonita. Bem, quem me conhece sabe a tatuagem que eu tenho nas minhas costas. É uma rosa com o nome escrito amor e família. E tem um espinho. Então, quer dizer, eu sou uma rosa que tem um espinho. Se não souber me dar carinho, né? Atenção, se me apertar, eu começo a espinhar. Então, é isso. A minha rosa, o significado dela, tenho muito amor para dar, tenho uma família maravilhosa. Então, que você possa o quê? Analisar a tatuagem que você vai fazer e o significado que ela tem para você. Então, será que a minha tatuagem vai trazer escândalo? Essa questão do escândalo é muito subjetiva, não é verdade? Pois o que pode escandalizar uma pessoa pode ser totalmente normal, tá? Para uma pessoa e totalmente normal para outra. Vou trazer escândalo para alguém e para outra não. Pode ser normal para uma e para outra não. Porém, Paulo, o apóstolo Paulo, nos deixou um bom ensinamento. Olha só, um bom ensinamento a resposta desse assunto. Em 1 Coríntios, sobre escândalo, tá, gente? Não é sobre a tatuagem, não, meu bem. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 13, você que tá com a sua biblinha aí, tá, né, folheando, né, porque é muito, eu quero ver se tudo isso que a pastora tá falando tá na Bíblia. Tá sim, tá registradinho. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 13, quando ele fala sobre a nossa liberdade cristã, tá? Principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. Aí é que nós temos que tomar cuidado com as pessoas fracas na fé. No texto, ele fez duas conclusões importantes que podem ajudar você, né, que está pensando em se tatuar ou que já tem uma tatuagem e alguém está apontando para você, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Olha, meu irmão, se nem Deus está te acusando, quem é alguém para apontar que a tua tatuagem é pecado? Pecado é eu ficar falando mal dos outros. Pecado é eu mentir. Pecado é eu adulterar. Então vigia. Uma simples tatuagem não vai ser pecado. Então vamos lá ter a nossa consciência limpa diante do nosso Deus. E a nossa tatuagem tem que para glorificar o nome do Senhor Jesus. Delícia, maravilhoso. Olha o que diz. Em 1 Coríntios 8, versículo 9 e 13, diz assim: portanto, se aquilo que eu como, olha só, até o que eu como, gente. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Se eu levar o meu irmão, né, por exemplo, vou comer carne, aquele irmão olhar para mim e falar assim, nossa, ela tá comendo carne. Então, eu nunca mais vou comer carne, para não fazer o meu irmão tropeçar, tá bom? Então, que você possa ter sabedoria e entendimento para entender isso, tá? Se for minha tatuagem, for levar o meu irmão a pecar, não faça, tá bom? Se ele é fraco na fé,
não é forte no Senhor, mas é fraco na fé, então não faça. Então isso vai da sua consciência. Com isso, o apóstolo Paulo quis nos ensinar, tá, que o reino de Deus é formado, tá? É formado por uma família de muitos irmãos, tá bom? E não podemos pensar de forma egoísta. Ah, tô nem aí, eu vou fazer, tô pouco me lixando que os outros vão pensar de mim, da minha tatuagem. Ei, deixa eu te explicar uma coisa, igual eu falei. A sua tatuagem, ela tem que ser feita para a glória de Deus. Tem que ser algo que você não vai se arrepender lá na frente. Em nenhum momento eu me arrependi das minhas tatuagens. Por quê? São coisas minhas. Eu amo as minhas tatuagens. E se alguém chegar e falar pra mim que é pecado, eu vou mandar mostrar na Bíblia onde que tá o pecado. Entendeu? Porque eu fiz o estudo, eu aprendi, tenho conhecimento de causa, então não me aponte. Antes de você me apontar, primeiro veja se a tua vida é exemplo de apontamento para alguém. Mas, na dúvida, o ideal é conversar com o seu líder espiritual, tá? Ver se ele tem essa mente aberta e estudado na palavra. Bem, a quarta coisa que eu tenho que analisar: se eu sinto paz de Cristo no meu coração. Fiz a minha tatuagem, quero fazer a tatuagem. Tá sentindo paz no seu coração? Faça. Você tem que sentir paz. Em tudo nessa vida que você for fazer, você tem que sentir paz no teu coração, tá bom, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos aí que estão do outro lado. Se você quer fazer uma tatuagem, tem mais dúvidas do que certezas, presta atenção ao que a palavra de Deus te diz nesta noite. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, tá? Olha só o que diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, na parte A. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eita Deus! O dicionário diz que é livre-arbítrio o quê? Tudo que eu for fazer, eu sou livre, gente. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Tem gente que tá livre, mas tá presa ao mesmo tempo por causa de coisas de homem. Ah, você não pode. Tudo eu não posso. Então, meu irmão, vai virar um santo, já que você não pode nada, sendo que a palavra do Senhor fala: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Né? O livre-arbítrio é aquele que tem a capacidade de julgar e apontar a direção certa para algo. Com isso, a Bíblia, ó, essa aqui, ó, essa palavra linda, maravilhosa, gostosa, que a gente come ela todos os dias, nos alimenta, alimento para nossa alma. A Bíblia coloca paz de Jesus como uma excelente forma de nos guiar, tá bom? Quando precisamos tomar uma decisão muito importante em nossa vida. A dúvida, geralmente, ela tira a nossa paz, né? Quantas pessoas estavam com dúvidas sobre fazer tatuagem? O desejo tá no teu coração, ó. Há muito tempo você tem a tatuagem e o povo tá falando. Então, que o Senhor hoje, nesta noite, Ele possa estar tirando toda dúvida, todo peso, tá? Todo jugo que lançaram sobre a tua vida, tá bom? Que Ele possa tirar esse peso, porque o Senhor já levou o maior jugo, foi na cruz do Calvário. Ele te deu liberdade, Ele te fez livre. Então, analise aquilo que você vai tatuar no seu corpo. E o importante é você sempre obedecer à vontade de Deus para não se arrepender no futuro. É o futuro que diz tudo, meu bem. Então, faça coisas que você não vai se arrepender lá na frente, tá bom? Vale lembrar que a paz de Cristo, citada acima, vem através da nossa comunhão com quem?
com Deus, com o Senhor, à medida em que o buscamos. Não é a minha tatuagem que vai tirar a minha paz, que vai tirar a minha intimidade com Deus. Não é porque eu fiz uma tatuagem, ela agora não tem mais intimidade com Deus, ela agora não é mais de Deus. Ei, eu posso ter mais intimidade com Deus do que você que está falando mal do seu irmão, de você que está fofocando da vida do seu irmão, você que está maldizendo o seu pastor, que não está honrando ao Senhor. Então, meu querido e minha querida, então tenha paz no teu interior, para que a glória do Senhor resplandeça na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Por isso, ore e esteja com o coração sempre aberto ao Senhor nosso Deus. À medida em que buscamos ao Senhor, então que nós possamos ter a confirmação, tendo paz de espírito, glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo e maravilhoso, tá bom? Porém, se a sua consciência, olha só, tá? Porém, se a sua consciência estiver pesada e mesmo assim você fizer, tá bom? Ó, a consciência pesou, mas eu continuo fazendo. É como um pecado, como uma pessoa que está em adultério. A consciência dela tá pesada, mas ela tá continuando fazendo. Ela quer continuar na mesma coisa. Então, o que diz? Porém, se a sua consciência estiver pesada, mesmo assim você fizer, então você estará o quê? Pecando. Aí você pecou. Você olhou a tatuagem, sentiu algo assim estranho. Não vou fazer essa tatuagem, tá muito feia, sai fora. Para você não pecar. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus em nossas vidas. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, tá? Esse final aqui é minha, tá? É meu conceito. É aquilo que eu penso. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Não vai pedir opinião. Eu primeiro vou lá assim, sabe? Eu vou. Ai, meu Deus do céu, é pecado, é pecado, é pecado. Ó, o que diz? Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, porque feliz é o homem que não se condena daquilo que aprova. Tem gente que está se condenando a si próprio, né? Nem Deus está condenando você, e você está se condenando porque alguém condenou você. Então o Senhor te deu, né, liberdade. Não se condena, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, versículo 22 e 23. Que eu possa ter aí respondido a tua pergunta, tá bom, meu querido? E minha querida, você que não teve coragem de me perguntar, mas eu tô te respondendo aqui nessa noite. Deus abençoe a todos vocês. Shalom Adonai. Até amanhã, se Deus quiser.